assunto de hoje é um assunto grave, é um assunto delicado. Eu vou abordar a questão da separação. Separação é uma coisa que pode ser muito triste. E a pior separação que existe, o pior tipo de separação, é a separação do homem de Deus. Quando o homem se separa de Deus. Em Gênesis 1:4 está escrito: E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. Esse texto aqui que eu mostrei está em Isaías 6:20, e Deus está dizendo textualmente: Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Pessoas que já não sabem a diferença entre o bem e o mal, o doce e o amargo, a luz e as trevas. Isso é grave. O trecho que eu coloquei aqui está em Ezequiel 22:26, e está escrito exatamente isso. Os seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Veja só aqui. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro. Olha só que grave, Deus está chamando a atenção dos sacerdotes. Eles mesmos não discerniam entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Eles que deveriam ser os guardiões, né? Eles estavam fazendo exatamente o contrário, não estavam fazendo diferença, não estavam fazendo separação entre o bem e o mal, luz e trevas, pureza de impureza. Está vendo o que Deus está dizendo aí? Textualmente, claramente: não vos prendais, certo? Há um jogo desigual com os infiéis. E quem são os infiéis? É justamente aqueles que não fazem separação entre o bem e o mal, o justo do injusto, o santo do profano. É uma espécie de ecumenismo, né? Cada um faz a sua própria religião, tem os seus próprios pensamentos, as suas próprias interpretações, as suas próprias justiças humanas, interpretações humanas. Em 1 de Pedro está escrito textualmente: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor Deus. Isso está em 1 de Pedro 1:16. Textualmente Deus está dizendo: sede santos, porque eu sou santo. Segundo Coríntios 6:17. Está escrito: por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. E não toqueis nada imundo. E eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Não toqueis nada imundo. Saí, apartai-vos do meio deles. Isso aqui é muito grave. Isso aqui é exatamente a separação, a diferença entre o cristão, a pessoa que é de Deus, a pessoa que é filho de Deus, e a pessoa que é simplesmente uma criatura que vive ao Deus dará, segundo suas próprias concupiscências, seus próprios desejos, segundo suas vontades e o que der na telha. Eu vou ler aqui porque isso aqui é muito grave.
é muito grave. 1 Coríntios 6, 10. Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Está absolutamente claro. Eu gostaria de enfatizar um assunto, uma questão muito importante, a diferença entre adúltero e fornicador. Adúltero é aquela pessoa que ou é casada ou adultera com uma pessoa que é casada. Mantém relações sexuais com casados. E fornicadores são pessoas que não são casadas, mas que mantêm relações sexuais ilícitas, segundo a palavra de Deus, não segundo uma interpretação técnica, uma interpretação até mesmo jurídica do ponto de vista humano, uma opinião, não. É Deus que está falando. Não herdarão o reino de Deus os fornicadores. Olha a gravidade dessa informação que Deus está dando. Isso aqui é uma informação. 1 Timóteo 5, 6. Olha o que Deus está dizendo aqui. Mas a que vive em deleites, a pessoa que vive em deleites, vivendo está morta. Não que Deus proíbe deleites, prazeres, mas desde que esteja em consonância, em concordância com a palavra de Deus, não com as opiniões de pastor, de padre, de filósofos, né? A pessoa tem que viver em concordância com a palavra de Deus. Então Deus está dizendo, a pessoa que vive em deleites, vivendo, está morta. Esse trecho que eu acabei de colocar está em Malaquias 3, 18. Deus está dizendo, então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Vereis a diferença, olha só, a diferença, a separação. Santidade quer dizer separação. É separação entre o bem e o mal, luz e trevas, certo e errado, lei de Deus e leis humanas, lei de seres humanos, religiões que não levam lá, vai do nada a lugar nenhum. Não serve para nada. Presta atenção nessa palavra que está escrita aqui, que essa palavra entre no teu coração, porque isso aqui é a diferença entre o inferno e o céu, a vida e a morte. Textualmente, Deus está dizendo isso. Jeremias 21:8 está dizendo textualmente. Olha que grave. Presta atenção à gravidade disso aqui. E a este povo dirás, Deus está dizendo, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós, Deus está dizendo, o caminho da vida e o caminho da morte. Deus não força ninguém a se converter, a voltar atrás dos seus maus atos. Deus simplesmente coloca, é como um Y, né? Você vai andando num caminho e de repente tem uma bifurcação. Deus coloca o caminho da morte e coloca o caminho da vida. E diz, escolhe. É isso que Deus faz. O caminho da vida está na palavra de Deus, nas instruções de Deus, nas leis de Deus, não nas invenções humanas, certo? Não nas interpretações de falsos doutores, falsos mestres, falsos religiosos, falsas religiões que criam doutrinas satânicas.
O caminho de Deus é reto e plano. Ele diz, não erreis, não faça isso, não faça aquilo, faça isso, faça aquilo. É reto, é reto. O caminho de Deus é reto. Ele estabelece o que é certo e errado. Ele estabelece o que é certo e o errado. Certo? Ele. Não os seres humanos. Para dizer, não, isso eu posso fazer. Não, mas imagina, essas coisas são modernas, são isso, são aquilo. Não. Deus diz o que é certo e errado. E louco é aquele que despreza a palavra de Deus para ficar com doutrinas lixo de ser humano. Deus diz em Provérbios, confia em Deus de todo o seu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Não te estribes no teu próprio entendimento. O ser humano é menos do que nada sem Deus. Sem conexão com Deus é menos do que nada. Os achismos, aquelas situações que a pessoa diz, não, mas eu acho que isso aqui não tem problema nenhum. Quer dizer, ele vai adentrando um terreno que claramente Deus proíbe ou não. Né? Ele não quer saber, ele vai segundo o seu próprio entendimento, sua própria cabeça, seu próprio entendimento. Né? Está claro aqui. Deus tomou a liberdade de colocar parâmetros quando criou o ser humano, limites. O mar tem seus limites, o oxigênio tem os seus limites lá para cima, né? Camadas de ozônio, camadas de estratosfera, as nuvens, tudo são delimitadas por leis. Tudo que existe no universo tem leis, regras e situações corretas de funcionamento. 15 minutos de vídeo é um espaço muito curto, muito pequeno para adentrar mais essa questão. Eu vou no próximo vídeo eu vou estabelecer as consequências, né, de quem toma um caminho e de quem toma outro caminho. O caminho da vida e o caminho da morte. A palavra de Deus está textualmente dizendo aqui em Romanos 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. As pessoas que vivem carnalmente, as pessoas que vivem segundo o que dá na telha, não podem agradar a Deus. Na palavra de Deus está escrito textualmente, considera a bondade e a severidade de Deus. E aqui é uma conjunção aditiva, certo? A bondade de um lado, severidade de outro. Eu vou abordar no próximo vídeo com um pouquinho de mais clareza essa questão de escolhas entre a vida e a morte, o bem e o mal, e abordar um texto, uma questão polêmica. O que Jesus veio fazer na Terra? Será que Jesus veio trazer a paz? Será que Jesus veio trazer a harmonia? Será que esse blá 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 de comunismo, sabe, corrobora com o ensinamento de Jesus? Será que é isso que Jesus veio trazer? Eu vou trazer textos que podem chocar as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, né? As pessoas que não conhecem choca. Por isso eu recomendo, se puder, assista o próximo vídeo. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Ok. Amém.